E as leis de Newton, como é que vai? Ué, peraí. É lei de Newton? Isso aqui não é uma aula de Física Geral 2? Você está perguntando. Não, você sabia que com as leis de Newton é possível você calcular a velocidade do som? Tá? Bom, então, para você saber, mais acompanhe essa aula. Né? Então, sem mais delongas, vamos, e sem artificialidades, vamos direto para a aula sobre ondas. Né? Então, vamos ver como que isso é possível. Velocidade do som. Tá? Então, velocidade do som, você tem que... Como que você modela o som? A primeira pergunta é o que é uma onda. Bom, eu já respondi o que é uma onda. Para uma onda numa corda. Agora, no caso de uma onda no ar, uma onda sonora. Então, nós modelamos que a onda sonora é causada por uma vibração, sempre vibração de uma determinada superfície. Tá? Então, quando se vibra uma superfície, né, ela, as vibrações permanecem, né, por um certo tempo, e essas vibrações produzem compressões, tá, e rarefações no ar, tá? Essas compressões no ar e rarefações, tá? Elas se propagam com uma determinada velocidade. Isto é o som, tá? Então, você vai ter no nosso modelo de velocidade do som, tá? A V, que é a velocidade da onda, U, que é a velocidade adquirida pelas partículas de ar, ou seja, as partículas de ar elas estão sempre se movimentando de forma que uma determinadas partículas de ar elas comprimem umas às outras, tá? Mas sempre estão em movimento oscilatório, elas não estão deslocando de um ponto ao outro, ou seja, não é um deslocamento de ar, tá? Ou de molécula de ar, é um deslocamento oscilatório que faz com que as camadas de ar elas se comprimam e se rarefacem, tá? Então, então você tem esse movimento aqui, ó, tá? Então é isso que acontece nesse modelo aqui, dessa figura, a figura 6.2, tá? Então, variação do volume, você tem uma variação deslocamento, tá? Deslocamento você tem variação do volume, você tem o deslocamento do volume, e do deslocamento do volume você tem variação da densidade, tá? Então você tem essas três coisas. Então começando a nossa modelagem, tá? A gente então já tem uma ideia de como faz, o que acontece, tá? Então vamos modelar. Seja a área de seção transversal do tubo aqui, tá? Onde você sua o gongo, então você tem um conjunto de compressões e rarefações que vão se deslocando ao longo do espaço x, tá? Então aqui você tem um V0, esse V grande aqui, V maiúsculo, tá? Zero igual a área vezes velocidade de delta t. Então, esse V0 aqui é o volume, tá? Então o volume está variando com a área vezes a área dessa superfície aqui, vezes a altura, tá? A altura é V delta T, né? E Vzinho delta T, onde Vzinho é a velocidade da onda, tá? Então não confundir essas coisas aqui. E você tem o delta V, né? Ou seja, a variação desse volume aqui vai ser menos A vezes U, que é a velocidade de deslocamento das partículas de ar, vezes delta T, tá? Então tá. Então, continuando. Então, você pegando a variação do volume, você tem ΔV sobre ΔV0, igual a menos A vezes o ΔT sobre A vezes o V ΔT. Então, cortar com A, tá? Então, ΔT com ΔT. Então, vocês têm que ΔV sobre V0 é simplesmente menos U sobre V. Então, essa é a nossa equação 1, tá? E você tem a densidade, tá? E massa de ar perturbada. Então, você tem a densidade da
da massa de ar, aliás, não perturbada, né? Não perturbada. Eu acho que eu errei aqui nessa parte aqui, tá? Enunciado. Rho0 igual a mv0, tá? Massa da, das camadas de ar de repouso sobre V0, tá? M0 é Rho0 vezes V0, tá? Então M0 igual a ser Rho0 vezes A vezes V vezes delta T, tá? Então, isso aqui que é a massa dessa densidade de ar que foi perturbado mesmo, porque você aí tem aqui, mas tudo a partir da densidade de ar não perturbada, que é o Rho0, tá? Então tá. Então, continuando. Então, uma vez que você tem a massa de ar perturbada, né? Você tem que ter a aceleração, tá? Então, aplicar a segunda lei de Newton, força resultante igual a massa de ar perturbada, m0, vezes a aceleração média, tá? Então, aqui você vai ter força resultante média, é delta P vezes A, tá? Então, essa que é a origem da força resultante média. M0 é essa expressão aqui. E a força resultante média tem M0 vezes a aceleração média, tá? Agora, de onde vem a aceleração média, tá? Bom, e a gente tem que trabalhar um pouquinho mais, ó, nessa parte aqui. Então, primeiro que a gente tem que delta P vezes A vai dar tudo isso aqui, tá? O 0 vezes A vezes V vezes delta T vezes U sobre delta T, tá? U é a velocidade, né? Dividido por delta T, então você vai ter delta T sobre delta T, soma, tá? Então, delta P igual a o 0 vezes V vezes U, tá? Esse aqui é a nossa expressão 2, tá? Ora, uma vez que a gente tenha 1 e tem a nossa expressão 2, tá? Então você junta as duas aqui para você isolar a velocidade, né? Então a velocidade vai ser v quadrado igual a menos delta p sobre o 0 vezes delta v sobre v0, tá? Isso aqui é a nossa expressão 3, tá? Então a gente já está isolando a nossa equação da velocidade, tá? Então, determinando a velocidade, você tem como caracterizar a onda, tá? Então, uma das coisas que caracteriza a onda é a sua velocidade. Tá. Aí, você tem um módulo, você chamado módulo de compressibilidade de um gás, tá? O módulo de compressibilidade de um gás é a variação da pressão desse gás sobre a variação relativa menos a variação relativa do seu volume, tá? Então, você tem aqui um gás você tem uma variação V0 aqui e você tem um ΔP aplicado aqui, tá? Então, quando que ele expande, contrai, uma determinada pressão ΔP, variação de pressão ΔP, ao volume inicial V0, tá? Você vai ter o seu módulo de compressibilidade, tá? Então, daqui você tem que V quadrado vai ser B sobre o Rho zero, tá? Daqui você tira aqui V raiz quadrada de B sobre o Rho zero, tá? Cadê? Ah, sim, foi tirado aqui. Delta P sobre Rho zero vezes delta V sobre V zero, tá? Delta P sobre delta V vezes V zero é... toda essa expressão aqui, ó, tá? Toda essa expressão aqui. E aqui só tem o Rho zero. Então, aqui você já tira que o V quadrado ele vai ser exatamente B sobre o Rho zero, tá? Daqui a gente sai que V igual a raiz quadrada de B, modo de compressibilidade de um gás, dividido pela densidade de repouso desse gás. Esse gás sem o movimento do som, tá? Então tá. Então a gente já chegou no resultado final. Não, isso aqui não necessariamente, tá? Porque aqui se você tiver modo de compressibilidade de um gás, ele vai variar conforme a temperatura, tá? Então, se você tiver modo de compressibilidade de determinada temperatura, você tira a velocidade do som, tá?
e a densidade o rho zero naquele instante, naquela temperatura, tá? Então isso aqui não é muito útil. Então vamos transformar isso aqui em uma equação mais geral e a gente consegue obter resultados da velocidade do som para qualquer temperatura, tá? Como? Tá. Bom, aí que entra a teoria cinética dos gases, tá? Porque você tem o quê? Você tem uma expansão adiabática, tá? Então, Newton, ele obteve a equação da velocidade do som, tá? Só que o resultado saiu bem fora da margem de tolerância, em torno de 20% mais, sabe? Então, ele. Mas o que ele. O pressuposto que ele fez é que a, a compressão, as compressões e rarefações do ar eram isotérmicas, né? Era a mesma temperatura, tá? Na verdade, são compressões e rarefações adiabáticas, porque são muito rápidas, não tem como ter troca de calor, tá? Então, dessa maneira, o resultado sai bem diferente, tá? Então, a gente faz o quê? A gente tem que, um gás ele tem um módulo de compressão e adiabática, tá? Então, você tem que P vezes V elevado a gama igual a constante, tá? Então, na diabática, você tem P vezes V elevado a gama igual a constante, onde gama, tá? É o expoente de compressão adiabática, tá? Que é igual a calor específico a pressão constante sobre calor específico a volume constante, tá? Então, esse é o valor de gama, tá? CP sobre CV, tá? Tá, então, pegando essa expressão aqui, derivando em relação ao volume, tá? Para essa expressão aqui, que vai dar igual a zero, tá? Então, você vai ter o quê? Aplicando a regra do produto, P vezes dV dV, mais V vezes dP dV, tá? Então, isso aqui você vai ter a somatória dos dois aqui vai dos dois produtos aqui vai dar zero, tá? Isso aqui é a regra do produto. Por quê? Porque a expressão aqui dá zero porque você está derivando uma constante, tá? Então, partindo disso, você vai ter o quê? P vezes o resultado derivado aqui, P vezes gama, V elevado a gama menos um mais V vezes elevado a gama dP dV, tá? Tudo isso aqui é igual a zero, tá? Então, a gente pega e divide isso aqui tudo por V elevado a gama, tá? Então, o que a gente obtém? A gente obtém P vezes gama V elevado a menos um, tá? Mais dP dV, igual a zero. Então, trabalhando com essa equação aqui, você tem P vezes gama mais dP sobre dV sobre V igual a zero, tá? Então, menos dP sobre dV sobre V igual a gama vezes P, tá? Então, olha só que interessante. O módulo de compressibilidade do gás é igual gama vezes o P, tá? Então, a gente substituindo esses valores aqui, tá? Lembrando que P é igual a nRT sobre V0 e que N, o número de moles, é igual a M0 sobre Mi, tá? Não, M0 sobre M, a massa total, tá? E que P0 é igual a M0 sobre V0, tá? Então você vai ter V igual a raiz quadrada de gama P sobre o rho zero, tá? E você V igual a raiz quadrada de gama nRT sobre V0 dividido por M0 dividido por V0, tá? Então isso aqui é igual a raiz quadrada de corta M0 com M0, você vai ter V simplesmente raiz quadrada de gama R vezes T sobre M, tá? Onde M aqui é a massa total do gás, tá? Então, massa
molar total do gás, tá? Então, isso aqui, que é a equação da velocidade do som, e depende da temperatura, tá? Então, você pode tirar para qualquer tipo de temperatura, a velocidade do som, tá? Vamos ver um exemplo. Qual é a velocidade do som para o ar a temperatura de 15 graus Celsius? Então, nesse caso aqui, tá? Usamos os gases diatômicos, tá? A gente considera dos gases da atmosfera o oxigênio e nitrogênio que forma mais de 90%, tá? Dos gases da nossa atmosfera, tá? Então, nitrogênio, se não me engano, é 78% e oxigênio, se não me engano, é 21%, tá quase 100%. Então, se é pouca coisa, 0,03%, uma coisa assim, gás carbônico e outros gases, tá? Então, pegando o gama para esses gases diatômicos, você tem gama igual a 1,4, tá? São gases diatômicos, tá? CO2 seria triatômico, mas aí você considera porque a quantidade dele é muito pequena, tá? Então, considerando que o R ele vale esse valor aqui, tá? Esse é o valor de R mesmo, né? Quantidade de gases 10, 8,3 Pascal vezes metro cúbico sobre mol vezes Kelvin, tá? A temperatura que você quer é 15 graus Celsius, né? Então é 273 Kelvin mais 15 Kelvin. Então dá 288 Kelvin, tá? E aí aqui falta a gente calcular a massa molar, tá? Então a massa molar vai ser dada por 80% de massa de nitrogênio mais 20% de massa de oxigênio. Ou seja, você está considerando aqui 100%, tá? 100% dos gases, arredondando, né? 100% dos gases formado por esses dois tipos de gás aqui na atmosfera, tá? O nitrogênio e o oxigênio, tá? Então, isso dá como resultado a massa do nitrogênio 28 vezes 10 elevado a menos 3 kg por mol, tá? E massa do oxigênio 32 vezes 10 elevado a menos 3 kg por mol, tá? E aí você tem aqui a massa, a ideia é 0,8 vezes 28 vezes 10 elevado a menos 3 kg por mol, tá? Mais 0,2 vezes 32 vezes 10 elevado a menos 3 kg por mol, tá? 28,8 vezes 10 elevado a menos 3 kg por mol. Pronto, agora só substituir na equação, tá? Então, substituindo a equação V igual a raiz quadrada de gama, que é 1,4 vezes a constante dos gases ideais 2,8. Opa, peraí. Não, 8,3. Né? Como que é mesmo? Gama é RT sobre M, tá? Tá. 8 vezes 10 a menos 3, tá? Vezes 288 sobre, que é a temperatura, né? São 28,8 vezes 10 a menos 3, tá? Isso aqui dá a raiz quadrada 116.200, tá? Isso aqui é a velocidade da 341 metros por segundo, tá? Tá, só que até agora a gente não explicou direito o que é o som, tá? O som se forma o seguinte, tá? Você tem um deslocamento de ar aqui, de um fluido que muda a densidade, tá? Então, essa deslocamento de densidade, tá? Esse deslocamento de fluido que muda a densidade também gera uma mudança de pressão, tá? Essa mudança de pressão produz uma variação no deslocamento, tá? E esse deslocamento, por fim, faz a mudança da densidade. Então você tem um ciclo virtuoso aqui que causa a propagação do som, tá? Então, pelo menos das três coisas aqui que estão envolvidas no som, tá? A gente pode descrever pelo menos duas coisas, tá? O deslocamento e a pressão, tá? Então, o deslocamento, você pode dizer que o deslocamento de x de t é representado por S aqui. Então, vai ser o deslocamento amplitude, o deslocamento máximo, tá?
amplitude de deslocamento vezes cosseno de kx menos ômega t, tá? Então, agora a pressão você vai ter ΔP de xt, você vai ter o deslocamento máximo de pressão vezes seno de kx menos t. Então, repare que nessas duas equações, elas estão defasadas de 90 graus, tá? Como tinha que ser. Primeiro deslocamento, depois pressão. A pressão, depois deslocamento, tá? Então, tem uma defasagem de 90 graus entre si. Tá? Ondas de pressão e deslocamento, tá? Então, seja as equações 17, 15, 17, 16, tá? Você tem ΔP menos B, ΔV sobre V, 17, 15. E a V igual a vezes ΔX, tá? 17, 16, tá? De forma genérica, você tem ΔV igual a vezes ΔS, tá? Então, substituindo na equação 17, 16, tá? E 17, 17, na 17, 15, passando o limite diferencial, temos, você pega, combina as equações aqui, você obtém ΔP igual a menos B, ΔS sobre ΔX, tá? Que é igual a menos B derivado de S em relação a X, tá? Então, essa aqui é 17, 18, tá? Derivando parcialmente em relação a X, temos derivado de S em relação a X igual a derivado de em relação a X, SM cosseno de kx menos ômega t, então é menos K vezes SM seno de kx menos ômega t, tá? Então, substituindo este resultado na equação 17 e 18, tá? Que é essa aqui, tá? Então, ΔP é igual a B vezes K, tá? SM de kx menos ômega t. Ora, lembrando aqui, derivado de S em relação a x, tá? Você deriva isso aqui, tá? Você obtém menos K, SM de sin de kx menos ômega t. Como é que você vai ter menos K e aqui tem um menos na equação, tá? Então é que você vai ter resultado positivo. Então, ΔP é igual a B vezes K, SM seno de kx menos ômega t. E fazendo o ΔP igual a BKSM, obtemos a equação 1713 por meio de B igual a V quadrado do ρ, tá? Então, aqui você tem que ΔP máximo igual a V quadrado ρ, K, vezes SM máximo, tá? Então, aqui você já pode achar a equação da velocidade do som, tá? Por meio da compressibilidade elástica do ar, tá? Ou do gás, tá? Então tá. Então com isso é tudo sobre ondas até agora, né? Tá. Tem só mais um exemplo aqui para a gente explicar aqui, tá? Você tem a amplitude de pressão e amplitude de deslocamento. Então, a amplitude máxima de pressão que o ouvido humano pode suportar, associada a sons muito altos, é da ordem de 28 Pascal, tá? Muito menor, portanto, que a pressão normal do ar, aproximadamente 10 elevado a quinta Pascal. Qual a amplitude do deslocamento SM correspondente supondo que a massa específica do ar é igual a 1,21 kg por metro cúbico e a frequência do som é de 1000 Hz e a velocidade do som é de 343 metros por segundo, tá? Então, deixar aqui com vocês, tá? Que a amplitude de deslocamento SM de uma onda sonora é relacionada ao ΔP pela equação 1714. Então, você tem SM igual a ΔPm, tá? Sobre V vezes ρ vezes ômega, tá? Então, você tem isso aqui. Então, o deslocamento máximo vai ser 28 Pascal sobre... tá? Então, vai dar em torno de... Para 28 Pascal, o deslocamento máximo é de 11 micrômetros, tá? Então, é um deslocamento de 11 micrômetros, não é nem sequer 1 milímetro, tá? Então, essa pressão produz um deslocamento de 11 micrômetros que produz dor associado ao som máximo que o ouvido humano pode escutar, entendeu?
em torno de 28 Pascal, tá? Pressão que o vidro não pode suportar, tá? Isso é um valor interessante para você entender como funciona o som, o que é detectar o som, tá? Tá, então, com isso, deixo aqui para vocês, tá? O exercício para vocês fazerem e deixar no comentário, tá? Deixa os resultados nos comentários desse exercício. Obter a velocidade do som na atmosfera de Marte, levando em conta a densidade média ρ0 da atmosfera desse planeta e sua pressão atmosférica P0 média. Deixa os resultados nos comentários. Então você faz aquela mesma conta que eu fiz lá, só que usando a atmosfera de Marte. Então você considera a atmosfera do Marte como 100% de CO2, tá? Na verdade é 95% de CO2, mas arredonda para 100% para deixar um cálculo mais simplificado. Então, com isso eu deixei isso aqui para vocês, tá? E na próxima eu coloco como que foi a resposta desse exercício, tá? Então, por hoje é só, pessoal. Então, não se esqueça de dar o seu like, tá? Que assim você ajuda pra caramba meu canal a continuar mostrando aulas de física. Então, um abraço e até a próxima.